Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer, primeiramente, a presença aqui da nossa Superintendente de Cultura, Luciana Casagrande. Muito obrigado pela gentileza em poder compartilhar com a gente aqui um pouquinho das suas experiências, dos seus fazeres culturais aqui no nosso quarto seminário e mostra de dança. E eu não poderia também deixar de agradecer a todos os nossos parceiros e parceiras na realização desse evento. Então, queria agradecer à Secretaria Estadual de Educação e Esporte do Estado do Paraná, a própria Superintendência de Comunicação e Cultura do Estado. Queria agradecer a SET também por essa parceria, principalmente ali na figura da Unespar, da instituição, através dos programas de mestrado profissionalizante em artes, a parceria com o programa PIBID e o Escritório de Relações Internacionais. E agradecer a parceria também com o Teatro Guaíra, que está aqui conosco participando desse evento, que para a gente é tão importante discutir e conversar um pouquinho sobre arte. E informar que o Colégio Estadual do Paraná, através da Escolinha de Arte e o DANCEP, se sente honrados com a participação da nossa superintendente e que a gente possa conversar um pouquinho como nós podemos mover o mundo nos próximos 10 anos, de que forma nós podemos dançar para fazer um mundo melhor. Então, Luciana, muito obrigado pela parceria e seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. É uma honra para nós participar novamente desse seminário do querido DANCEP, que está aí completando 10 anos. Então, participar do seminário é um prazer enorme poder conversar um pouquinho sobre a dança. Que maravilha, obrigado. E a professora Adriana vai fazer a mediação comigo, né? Tudo bem, professora Adriana? Olá, Fernando. Olá, Luciana, seja bem-vinda nesse momento. Eu gostaria de apresentá-la brevemente, né, para o nosso público. A Luciana Casagrande Pereira é arquiteta, urbanista pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E em 1992 morou na Itália, onde estudou História da Arte e desenvolveu pesquisas sobre arte contemporânea. E em 1999, cursou pós-graduação em Gestão Técnica do meio urbano, na PUC também. Trabalhou com planejamento urbano e patrimônio cultural até 2000, ano em que assumiu a presidência do Instituto Paranaense de Arte, entidade proponente do projeto da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, professora Adriana. Luciana, eu gostaria de começar a nossa conversa, queria deixar você super à vontade, que a ideia é a gente conversar um pouquinho, né? A gente dialogar, pensar cultura, pensar comunicação, pensar de que forma que a gente pode mover o mundo em direção principalmente aos ODS. E eu queria iniciar perguntando quais são as práticas e as ações que a Secretaria de Comunicação e Cultura vem desenvolvendo no sentido de pensar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Se você puder trazer para a gente alguns programas, algumas ações, algumas percepções desse caminho aí. Bom, Fernando, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação aos ODS é ter a consciência de quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque se você for pensar, a gente já está trabalhando nisso sem se dar conta. Então, muitas das nossas ações, elas visam os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente precisa prestar um pouquinho de atenção nisso, colocar luz nisso. Então, o nosso terceiro edital do Profice, que é o nosso programa de incentivo estadual à cultura, ele já teve esse foco. Você pensar o seu projeto, o que é que você vai produzir de cultura no Estado, não só na área da dança, mas em todos os segmentos, todas as linguagens, como é que teu projeto contribui para os ODS. Então, a gente já começou desde 2019, quando nós entramos, a gente começou com esse foco, e criar essa consciência mesmo, coletiva, de como transformar o mundo a partir das nossas ações. Então, nosso edital do Profice tem os ODS, né? Todos os nossos editais, todas as nossas ações, sempre são com um olhar sobre os ODS. A gente agora, nós tivemos um momento, enfim,
diferente no mundo, complicado, né, no mundo inteiro, com a questão da pandemia. Então, nós tiramos essa questão dos ODS nos nossos últimos editais, para não complicar, não parecer um dificultador. Mas agora a gente voltando ao normal, acabando esse recurso da Lei Aldir Blanc, que a gente utilizou bastante para a produção cultural, a gente volta com os ODS. Nós tivemos um número onde o nosso querido Balé Guaíra também dançou os ODS, onde cada bailarino, isso foi durante o período de isolamento, onde cada bailarino escolheu um ODS para poder representar com o seu trabalho corporal, com a sua dança. Esse trabalho ficou incrível, eu recomendo para todo mundo assistir, ele está no YouTube da Secretaria, no YouTube do Teatro Guaíra. E esse trabalho, ele já houve repercussão. A gente fez um trabalho agora com a Universidade do Minho em Portugal, trabalhando, conversando com os bailarinos, falando sobre o porquê que eles escolheram cada objetivo e de que forma eles quiseram, a expressão deles está mostrada no trabalho. Então, eu acho que, assim, pensar um pouquinho, olhar, ter o foco, a gente já faz, a gente já está melhorando o mundo, a cultura melhora o mundo. Então, é só ter um olhar um pouquinho direcionado para poder criar uma consciência das pessoas de que isso muda o mundo. Então, acho que é mais uma questão de comunicar mesmo, né? Isso que você traz é tão importante, porque quando a gente fala em arte, esse movimento de pensar no ecossistema, de todos os elementos que constituem o fazer artístico, ele é muito interessante, né? Porque isso já é uma prática recorrente. Quando você olha as produções, como que elas falam com o mundo, o que elas falam sobre e do mundo, isso é muito recorrente na nossa prática artística, né? Até você estava citando a produção que o Guaíra fez agora. Até é legal a gente já convidar as pessoas para participarem dos workshops que nós teremos na programação do seminário, com vários bailarinos que vão compartilhar com a gente como é que foi essa feitura desse material, que realmente ficou muito lindo, né? Então, criar esses momentos de troca e de prática. E até pensando na sua fala, eu fiquei pensando, você tem feito uma série de ações por todo o estado do Paraná, os ciclos de cultura, conversando. Como é que você identifica, Luciana, essa questão dessa descentralização da cultura também, pelo interior do estado? Veja, Fernanda, a gente tinha aqui em Curitiba, todos os equipamentos do estado, eles estão em Curitiba. Então, até por uma questão de tempo mesmo, o nosso o olhar do gestor estadual, ele acaba muito voltado para Curitiba, porque nós temos o Museu Paranaense, Museu da Imagem do Som, Casa Alfredo Anderson, o Centro Juvenil de Artes Plásticas, o Museu Oscar Niemeyer, o Teatro Guaíra, enfim, os nossos equipamentos, a nossa biblioteca pública, que é um centro cultural, eles estão todos em Curitiba. Então, é natural que o olhar fique mais para cá. Como eu nasci no interior do estado, eu sou de Cascavel, então eu venho da região oeste, eu sempre senti um pouco isso, um olhar muito concentrado para a capital. E aí o governador, conversando, na minha primeira conversa com o governador, quando ele me convidou para para assumir a superintendência, falou, Luciana, temos que olhar para o estado como um todo. Aquilo para mim foi um presente, porque essa era a visão que eu tinha, sabe? Vamos olhar para o estado como um todo, e não apenas para a capital, e enfim, que é um mais natural. E aí, como chamei todos os novos gestores dos espaços e falei, olha, o que é que nós vamos fazer para a região sudoeste, o que é que vamos fazer? E aí causou uma certa estranheza, eles falaram, não, mas aqui eu vou fazer ações aqui no meu equipamento, né, no meu museu, no meu espaço aqui, no meu, quero dizer, na minha gestão, né? E aí eu falei, não, então a gente tem que pegar esse espaço e passar para a Fundação Cultural de Curitiba, porque essa é a função da prefeitura, nós temos que olhar mesmo, temos que ter esse olhar ampliado. Então, de que forma
que um museu, que um teatro, que o nosso balé, a nossa orquestra pode estar no Paraná e não só em Curitiba. E aí começou esse trabalho, sabe? Então, em 2019, a gente, logo no segundo, terceiro mês, a gente começou a fazer audiência pública pelo Estado, fizemos audiência pública em todas as macro-regiões, sempre reunindo, mostrando, a gente foi a superintendência toda, quem são os diretores dos espaços, quem são os coordenadores, para criar essa proximidade. Então, às vezes, assim, uma simples visita à região, a gente já resolvia muitas coisas ali, simplesmente por eles saberem com quem falar, e ali foram surgindo ideias de que forma essas trocas podem ser feitas. Então, quando o balé, por exemplo, vai a uma determinada cidade, ele não vai sozinho, a gente faz oficinas, não só para a população, como para os técnicos também dos municípios. Então, essa integração começou a fluir muito bem. A gente fez, assim, esse trabalho de audiência pública ouvindo, chamando as pessoas da classe. Porque é muito fácil você errar desenvolvendo política pública de cultura de dentro do seu gabinete, sem estar na região, né? É muito diferente, você que tem uma sensibilidade enorme, Fernando, que trabalha com o corpo, trabalha com emoção, trabalha com dança, você sabe que que essa emoção, ela é fundamental para a gente desenvolver um trabalho, né? Então, assim, você estar na região, você saber qual é a cena, nosso estado é um estado muito plural, nós temos uma região completamente diferente da outra, então, esse começo de trabalho, fazendo as audiências públicas, foi fundamental. Aí veio esse período de isolamento, e com isso as fronteiras ficaram mais perto, né? A gente consegue conversar com todo mundo, hoje a realidade é completamente diferente, e aí nasceu a ideia do ciclo de diálogo. Então, toda terça-feira, nós nos reunimos com gestores de cultura, às 9h30 da manhã, então sempre tratando de um tema. Então, numa terça é o Teatro Guaíra, que está lá falando sobre as possibilidades, o que o Guaíra faz e como que pode se aproximar, de que forma, que tipo de parceria podemos fazer, e em todas as áreas, tem muito a questão de casa da memória nos municípios. Então, como que eu monto uma casa da memória? Como é que começa? Questão de museografia, são dúvidas que são muito recorrentes. Então, todos esses temas estão sendo abordados, a gente já começou em março, então, como os novos gestores, enfim, teve eleição ano passado, e esse ano assumiram novos gestores, a gente está muito próximo, desenvolvendo um trabalho muito próximo aí dos gestores, até no próprio Conselho de Cultura. Fernando, você é nosso conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, nós mudamos também um pouco o perfil dos conselheiros indicados pelo governo, estamos trabalhando com vários municípios menores, né, porque a gente sempre fica muito focado, né, em Londrina, Maringá, Foz, né, Curitiba, e aí são grandes municípios, e a realidade nos municípios pequenos é completamente diferente. Então, a gente está com esse olhar aí, muito nesse sentido, de trabalhar o Estado como um todo. É um olhar muito sensível, muito necessário, né? A gente atender esses 399 municípios e fazer com que a cultura chegue e, ao mesmo tempo, ela tenha a visibilidade da cultura que é produzida naquele local, né? Eu confesso que eu sou fã dessa ação, porque eu também sou sou de Maringá, que eu vejo assim, por mais que seja Maringá, tudo era assim, vamos para Curitiba, vamos apreciar nesse lugar. E vendo que Maringá também é uma excelente produtora de cultura, assim como você tem Loanda, você tem Cafelândia, você tem outros lugares, então esse projeto é muito bacana. Eu acho que essa capilaridade, né, é o que a gente quer alcançar e está alcançando, né? A gente fez, durante esse período de isolamento, nós fizemos vários editais, né, de apoio e fortalecimento da classe cultural. Então, toda essa produção que houve no Estado, de forma digital, ela está sendo hoje exibida na Paraná Cultura. É uma plataforma de streaming que nós lançamos agora, o governador lançou em julho,
E ali tem um registro, nós temos mais de 1.000 materiais, entre vídeos de dança, entre música, podcasts, e-books, toda a produção dos nossos equipamentos, então tem lá, inclusive, o balé das ODS, do Guaíra, a produção da orquestra, e com isso, a gente consegue ter exatamente isso que você está falando, que é uma visão do que é produzido no Estado. Então, normalmente, quando você tinha, antes de ter essa plataforma na mão, quem conhece o fandango é quem está no litoral do Estado. Você vai falar em fandango lá no Oeste, as pessoas conhecem, já ouviram falar, mas não tem contato. Então, com a plataforma, você tem na tua mão toda a produção plural que o Paraná tem. Então, você mesmo estando no interior do estado, você consegue ver o que é produzido no litoral, e assim sucessivamente. Então, essa visão do que está, essa pluralidade, ela consegue ser acessada hoje, gratuitamente, na nossa plataforma Paraná Cultura. Então, quero deixar aí um convite para todos e todas que estão nos assistindo. Acessem a Paraná Cultura, vejam o que está sendo produzido no nosso estado. É um material riquíssimo, riquíssimo, assim, um registro fantástico do que nós temos, e ó, ela é um bebê ainda, acabou de nascer. Então, a ideia é nós termos esse registro aí, podermos acessar e consumir cultura paranaense. A Luciana nos traz uma questão que eu acho que é cara para a educação, né, que é a questão da pluralidade, né, das questões culturais. E pensando nisso, Luciana, a escola, ela é um espaço, né, de produção cultural, de produção artística no estado também. De que forma, né, que a Secretaria de Cultura vem pensando esses espaços escolares também, essa integração entre a cultura, né, o Fernando está na Secretaria de Cultura, né, eu estou na suplência, mas de que modo que a Secretaria pode aliar forças com a educação nesse sentido, sabe? Porque o espaço da escola também é descentralizar os aspectos dos processos artísticos, culturais. Então, se a Secretaria de Cultura tem um programa voltado para isso, ou já pensou nisso, né, nesse espaço escolar, como descentralização também da cultura, como acesso da comunidade? Veja, Adriana, essa intersetorialidade, ela é fundamental. Eu acho que ela está... Quando a gente um gestor assume o cargo, acho que ele olha um pouco para si, para entender a estrutura. Mas a gente está num momento agora onde todas as pastas estão vendo essa intersetorialidade mesmo, de que forma que nós podemos fazer com as outras pastas, né? Então, a gente tem pensado muito na questão da educação, todos os nossos projetos, eles pensam nessa integração com a educação, os nossos museus já fazem isso muito, com essas visitas guiadas sempre, nós vamos lançar agora alguns outros museus, o Museu Paranaense, ele sai de Curitiba, ele vai para todas as regiões, e sempre em diálogo com a Secretaria de Educação. Então, dar um exemplo, né? O Museu Paranaense, agora nós vamos lançar o Museu Paranaense, um em cada macro-região do estado. E aí, com o acervo, o Museu Paranaense hoje tem mais de 800 mil itens. Então, é um museu que trata muito da história do Paraná, né? Então, em cada região, a gente vai ter um acervo direcionado à realidade daquela região. Num segundo momento, esse acervo muda. Então, o que estava sendo exposto no Sudoeste vai ser exposto no Norte, e assim sucessivamente. E aí, com esse trabalho, com as escolas, você alia a questão da história, né, e vai entendendo como é que é essa história do Paraná. Então, antes era estudando a história da sua região, mostrando, exibindo o que tinha aspectos da sua região. E depois você começa a fazer essa itinerância de outras regiões. Isso é muito rico, porque sai um pouco da questão só de aula de história dentro da sala de aula, né? Então, você vai ter aula de história nos museus também. A gente está com um programa que vai lançar agora do Caminho de Peabiru,
Os meus filhos não estudaram o caminho de Piabiru na escola. Então, para fortalecer isso, que é uma ação que a Casa Civil está comandando, mas que envolve as universidades, que envolve o turismo, que envolve a cultura e envolve também a educação. Então, o que é o caminho do Piabiru, né? Como é que isso vai ser explicado nas escolas? Então, essas ações sempre com uma pasta fortalecendo a outra. Nós fazemos já bastante isso, vamos lançar um edital aí também eu não posso falar ainda, porque é um edital que vai ser lançado na Lei Aldir Blanc, mas com um trabalho nas escolas também. Então, o Fernando sempre traz isso muito bem no nosso Conselho Estadual de Cultura, é um olhar que está lá sempre vendo de que forma que a educação também pode entrar nessas questões culturais. Eu acho que isso é fundamental, né? É como a questão dos ODS mesmo, que a gente precisa ter um olhar, praticar esse olhar, porque ela já acontece, a educação e a cultura são diretamente ligadas, né? Então, esse olhar do Fernando sempre nos chamando a atenção, falando, olha, aqui vamos pôr a educação, aqui dá para fazer uma parceria. Esse treinamento desse olhar, ele é fundamental para fortalecer as nossas ações, para elas ficarem mais abrangentes, né? Então, nesse sentido. E tem uma questão que é bem importante, né, Luciana, é que a questão que, às vezes, o contato do estudante ou da estudante ali, de uma cidade com menos de 10 mil habitantes, com arte, ela vai se dar só através da escola nesse primeiro momento. Então, a gente olhar com esse primeiro contato, com muito cuidado, que vai impactar desde a formação do professor ou da professora que está ali respondendo por arte, respeitar essa experiência estética que esse estudante vai impactar diretamente na produção cultural. Porque quanto mais nós tivermos dentro das escolas estudantes que vivenciam arte, mais nós teremos a procura dos espaços, dos equipamentos culturais. Mais nós teremos, assim, mais falas e vozes, pensando em a gente pensar ações de políticas públicas para a cultura de grande impacto nacional. Então, acho que é um caminho, vamos pensar que é uma bola de neve, né? A gente precisa promover esses movimentos, no qual toda a cultura, toda a esfera de formação humana, ela vai ser beneficiada pelos elementos da cultura. Bem como a gente viu na pandemia agora, né? A gente conseguiu ver que a arte, nesse cenário, ela foi contribuindo para que as pessoas não perdessem o seu processo de humanização. Né? As pessoas se conectavam através das músicas, a arte ela foi uma grande acariciadora nesse momento muito delicado que a gente vem passando ainda, né? Porque a pandemia ainda não acabou, a gente continua se organizando e aumentando os números de vacinação, a gente vai conseguindo chegar próximo à normalidade. Como que você pensa que a gente vai sair desse cenário? Como é que você acha que as pessoas vão perceber arte e cultura depois dessa realidade, Luciana? Eu acho que já houve uma grande transformação, né, Fernando? Isso que você fala eu concordo completamente, de que foi a cultura, foi a arte que nos deu o alento necessário para atravessarmos esse período, né? Então, a gente teve a percepção das pessoas que consumiam arte, sem se dar conta de que consumiam, né, sem parar e pensar, ela mudou. Eu acho que todo mundo tem mais consciência do quanto ler um livro, ouvir uma música, assistir uma peça, o próprio movimento da dança, o quanto aquilo é transformador, né? O quanto aquilo nos dá um conforto que foi o que a gente precisou. Então, essa importância da arte, essa valorização, ela já aconteceu massivamente, né? No mundo, eu acho. Todo mundo já participou, percebeu isso, do quanto a arte nos acalenta. Com isso, as pessoas estão mais... A forma de consumir a arte mudou também, eu acho que acontecia muito, das pessoas se intimidarem a entrar num equipamento para consumir arte. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam achando que aquilo não é um local que não se sentem à vontade. Assim, fiquei 10 anos trabalhando com a Bienal de Curitiba,
e até estávamos falando aqui antes de começar o seminário, que eu vi você aí no salão do Colégio Paranaense, do Colégio Estadual, e me emocionei porque a gente teve muitas ações da Bienal que a gente levou para dentro do Colégio Estadual, porque nós percebíamos isso, então a gente fazia na Bienal ações de leitura de poesia dentro de ônibus, performances na rua, então e com a pandemia, tudo, com essa coisa dos espaços fechados ficarem mais restritos, né, e proibidos em muitas fases, mas agora você voltando, essa arte para fora, essa arte na rua, esse consumo de arte em espaços públicos tende a ser fortalecido. O consumo de arte através da tela, né, na própria plataformas de streaming, temos muitas plataformas de streaming hoje, no nosso próprio Paraná Cultura, e você poder acessar a facilidade com que você acessa o que é consumido no mundo hoje, isso também mudou nossa forma de consumir. Então, a pandemia foi um divisor de águas, né, tanto na forma de para quem faz cultura, quem produz arte, quem produz cultura, como para quem consome. Então, tudo foi repensado, acho que esse modelo híbrido, ele vai nos acompanhar aí por um bom tempo. A gente conseguiu buscar a emoção que, apesar de estar através de uma tela, a gente conseguiu se conectar com essa forma de consumir virtual. Uma coisa não substitui a outra, mas uma complementa a outra. Eu acho que só fortalece. E quando você começa a consumir arte, cultura virtualmente, você vai sentindo a necessidade de ter a imersão do presencial. Então, você vai se apropriando mais disso e achando que você precisa mesmo vai criando uma demanda em você que estava lá latente, você não sabia que existia, até porque não se sentia tão à vontade dentro de um equipamento. As pessoas têm um pouco desse fantasma de que, eu não entendo de dança. Então, eu não entendo de... Não é para entender, é para sentir, né? É um outro lado que você acessa, é o lado da emoção. E aí não precisa ter lógica, cada um tem o seu repertório, e o que para você é entendido de uma forma, para mim é de outra, porque isso depende muito do nosso estado de espírito, depende muito das experiências que nós tivemos na vida. Então, eu sempre falo, não precisa entender, vai lá, não busque uma lógica, vai lá só para sentir. Então, respira fundo e sinta. Não precisa explicar para ninguém depois o que foi que você viu. Só se aproprie, né? Então, acho que esse treinamento que nós tivemos aí, essa busca por um conforto, nos deu mais essa curiosidade e essa apropriação mesmo, de que nós precisamos enquanto necessidade biológica, consumir e estarmos perto da arte e da produção cultural como um todo. Luciana, você faz um apontamento, né, da questão da formação estética, né, e penso que, até retomando a questão que eu coloquei antes, a escola tem esse papel fundamental, né, como o professor Fernando colocou, muitas vezes o estudante tem um primeiro olhar para a arte, para as questões culturais, através da escola, né. Então, essa formação estética, ela se faz, né, na formação de espectadoras, espectadores dentro da escola, né. E pensando nessas questões que você trouxe, da questão híbrida, né, desta arte, né, que está hoje online, você, a partir da tua experiência, assim, com a arte, com as questões culturais, você acredita que essa questão híbrida, ela vem para democratizar as questões de acesso à arte, ou ela acaba afastando, né, o público? O público que eu falo é o público que não tem acesso mesmo, né, porque nós temos uma grande parcela da nossa população sem acesso até presencial à arte. Então, de que modo que você, né, dentro da tua experiência profissional, você vislumbra isso, né? Eu acho que esse modelo híbrido, ele é bem importante, sim, Adriana, eu acho que isso aproxima, isso é uma forma de
democratizar a arte, né? Você, mesmo quando as pessoas não têm hoje a plataforma, nossa plataforma Paraná Cultura, é uma plataforma de streaming, onde qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode acessar. Então, não é uma plataforma paga, isso está de graça. Esse movimento de sair do espaço fechado e ir para a rua, eu acho que é uma tendência. Então, isso também é uma democratização. As próprias... acho que a própria escola, né, com o trabalho mesmo, onde começa o contato com a arte, onde, não sei se é onde começa, né, mas é onde é bem fortalecido, e essa questão da estética, ela é valorizada e ensinada. Esse modelo híbrido, ele é importante, né, você vai dar esses primeiros passos ali na escola, mas essa experiência não muda, então... Enfim, eu acho que a democratização ela é maior agora e esse é um momento que veio para ficar, isso não muda mais. Sabe que teve uma experiência, que eu estou aqui no Salão Nobre, no Colégio Estadual do Paraná, e para a gente, assim, é uma grande honra ter um espaço de arte dentro da educação básica, dentro de uma escola, né? E eu me lembro quando eu cheguei de Maringá para atuar aqui dentro do colégio, essa questão de ter esse contato, tanto físico como de qualquer... Antes eu sabia que existia um teatro, um espaço desse, mas eu não tinha essa percepção corporal, de senti-lo, né, de se encantar pela visualidade dele, pelo espaço dele, por estar nele, né. E eu me lembro muito bem que foi através desse lugar, de saber que existe, não era rede social nesse período, né, porque eu sou da época do Orkut, mas de outros mecanismos, de saber da existência desses equipamentos, que me fez chegar até ele. Eu acho que a gente vai realmente ter alguns avanços em saber que existe alguns espaços que antes o imaginário falava que não era acessível a essa ou aquela realidade. Então, acho que a gente vai romper essa barreira, e eu acho que daí o próximo passo é a gente criar caminhos para que as pessoas se aproximem desse espaço, de outros, criemos outros espaços também, né? E daí eu queria, para a gente ir para os nossos encaminhamentos finais, Luciana, eu queria, a gente está trabalhando nesse seminário, uma brincadeira. Esse ano, o Dancep, um projeto de dança que acontece dentro de uma escola pública, que teve aí o seu trabalho levado a várias cidades do estado do Paraná, inclusive a outros países e a outros estados. A gente está se colocando a refletir como que a arte ela vai estar daqui a 10 anos. De como que nós vamos estar daqui a 10 anos. Então, eu queria fazer esse exercício, convidá-la a fazer esse exercício também. Como que você acha que a cultura, a comunicação, e principalmente quando a gente pensa em políticas de ações públicas, assim, vai estar nos próximos 10 anos? Né? Se você se colocasse assim, como que a gente vai pensar em algumas ações que a gente vai começar a ver os primeiros frutos daqui a 10 anos? Como que você vê o desenvolvimento cultural daqui a 10 anos? Acho que é o que eu já falei um pouco, né, Fernando? Nós vejo a cultura mais fortalecida, vejo a arte, o consumo de arte muito maior, porque justamente por esse momento. É interessante você pensar nos 10 anos do Dancep, nos próximos 10 anos, justamente colocando, a gente teve um marco histórico muito forte, que foi normalmente quando você pega um período de 20 anos, e você divide em duas metades, né, de 10 em 10, você não tem um divisor de águas, ao contrário do que aconteceu conosco agora, né, nós temos exatamente um divisor de águas, que foi essa pausa que o mundo deu para ser repensado. Então, acho que, assim, a gente tem os próximos 10 anos serão mais intensos do que os últimos 10. Nós temos uma consciência da importância da arte muito maior, uma sensibilidade gerada muito grande, que essa a produção desse momento, ela vem efervescente, sempre depois de um momento difícil, é a arte que sai na vanguarda, né, qual é a resposta para todos esses questionamentos. Então, o mundo
questionou seus valores, né? O mundo parou para pensar do que vale a vida. E acho que, assim, o que vai ser nos próximos 10 anos aí é uma resposta que a arte vem dar, do que vale a vida, de que forma eu vou cuidar de mim, de que forma eu vou cuidar da vida. Acho que é isso que nós vamos ter nos próximos 10 anos. A arte muito mais forte na vida das pessoas. Então, quando eu penso do que vale a vida, eu não sou da área da dança, mas eu, desde pequena, né, aquela coisa de que até na escola, tendo contato com isso, e aula de balé, essas coisas, eu não tinha habilidade, mas eu sinto a emoção do movimento. Acho que é uma das linguagens, se não a mais, que mais me emociona. A emoção do movimento. Então, acho que isso entra muito no do que vale a vida, de que forma que nós vamos nos expressar. E eu vejo uma dança pela frente. Eu acho que os movimentos fluidos aí, uma coisa... não sei, eu vejo uma coisa que eu sinto, na verdade, que eu não sei explicar, sabe? Quando você sente e não tem palavras, mas eu vejo uma dança mesmo pela frente, bem intensa. Que maravilha, que maravilha. Que bom, né, a gente sentir essa fluência da vida pulsando pelo nosso corpo, né? E como isso é importante para a gente. Voltando agora para as atividades práticas com os nossos estudantes, essa relação do encontro, do estar junto, do mover-se junto, a gente vê o tanto que isso é significativo e é importante para a nossa formação ao longo da vida como um todo, né? E a tua reflexão da gente se colocar a pensar o que vale a vida, como saboreá-la, como senti-la e como transformar, eu acho que foi maravilhoso. Luciana, quero te agradecer mais uma vez por essa parceria de sempre e dizer que a gente vai construir muita coisa juntos ainda. A gente vai voltar a dançar pelo interior do estado do Paraná, a gente vai contribuir para a formação dos nossos novos artistas e colocar em contato com toda a nossa história e o nosso fazer estético aí pelo nosso estado. Então, tem mais que te agradecer pela gentileza. A gente está sempre à disposição, seja aqui no Colégio Estadual do Paraná, seja na nossa escolinha de arte, com mais de 60 anos de existência, aí, produzindo e contribuindo na formação de artistas, educadores, professores e professoras aí que são atuantes na formação dos nossos jovens. Professora Adriana, muito obrigado aí pela gentileza, e a gente espera que o mais rápido possível a gente possa fazer esse encontro presencial, de preferência aqui no nosso Salão Nobre, ou no nosso teatro aqui no colégio, ou em outros espaços do nosso estado, do nosso Paraná aí também. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza, até breve, e que a gente possa ter outros momentos como esse, de muita conversa. Obrigada, Fernando, obrigada, Adriana, parabéns pelo incrível trabalho que você faz, assim, é muito gratificante ver gente produzindo trabalho tão sério e com tanta qualidade. Foi uma honra para mim poder participar, eu me sinto super honrada mesmo quando eu recebo o convite para participar desse tão importante seminário, e tenho certeza que vamos fazer muitas coisas juntos, já estamos fazendo, né, Fernando? Vamos fortalecendo isso cada vez mais, tá bom? Obrigada, Adriana, obrigada, Fernando, e beijo para vocês, gente. Obrigada, boa semana. Obrigada, Luciana, pela tua disponibilidade, professor Fernando, e que possamos, como a Luciana colocou, né, termos movimentos fluidos, né, nas nossas políticas públicas, curriculares, né, de um modo bastante democrático. Muito obrigada por hoje. Gente, obrigado, um forte abraço e até breve. Fica o convite para que todos todos possam seguir aí a nossa programação, com todos os workshops, oficinas, live, que as mesas estão bem legais. Forte abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau.